Não se trata de um processo que realizamos uma vez por ano, por mês ou por semana. É a disciplina que aplicamos toda vez que precisamos tomar uma decisão e devemos escolher entre dizer sim ou recusar educadamente. É um método para abrir mão de muitas coisas boas, por mais difícil que seja, e ficar com as poucas coisas extraordinárias. É aprender a fazer menos, porém melhor, para obter o máximo retorno possível de cada precioso momento da vida. Este livro vai mostrar que você pode ter uma vida que faça sentido para si mesmo, não aquela que os outros esperam de você. Aqui é apresentado um método para aumentar a eficiência e a produtividade, tanto no campo pessoal quanto no profissional, e um modo sistemático de discernir o que é importante, eliminar o que não é e fazer o essencial com o mínimo de esforço. Em resumo, ensina a aplicar em todas as áreas da vida a busca disciplinada por menos. Veja como. Guia do audiolivro. Essencialismo tem 4 partes. A primeira descreve a mentalidade básica do essencialista. As outras 3 transformam essa mentalidade num processo sistemático de busca disciplinada por menos, que pode ser usado em qualquer situação. A seguir, um resumo de cada parte. Essência. Qual é a mentalidade básica do essencialista? Existem 3 realidades sem as quais o pensamento essencialista não seria pertinente e nem possível. Há um capítulo dedicado a cada uma delas. 1. Escolha individual. Podemos escolher onde aplicar nosso tempo e nossa energia. Se as escolhas não são feitas, não faz sentido falar em abrir mão de alguma coisa em troca de outra. 2. A prevalência do ruído. Quase tudo é ruído. Pouquíssimas coisas têm valor excepcional. Essa é a justificativa para investir tempo em descobrir o que é mais importante. Como algumas coisas são importantíssimas, vale a pena o esforço de distingui-las. 3. A realidade de perder para ganhar. Não podemos ter tudo, nem fazer tudo. Se pudéssemos, não haveria razão para avaliar e eliminar opções. Assim que aceitamos que é preciso abrir mão de algo, paramos de indagar. Como conseguir fazer com que tudo dê certo? E passamos a fazer a pergunta mais significativa. Que problema quero resolver? Somente quando compreendermos essas realidades, poderemos começar a pensar como um essencialista. Na verdade, depois de aceitá-las e entendê-las completamente, boa parte do método das sessões seguintes desse livro se tornará natural e instintiva. Esse método consiste em 3 passos simples. Primeiro passo: explorar. Discernir as muitas trivialidades do pouco que é vital. Um paradoxo do essencialismo é que, na verdade, os essencialistas examinam mais opções do que os não essencialistas. Enquanto os não essencialistas se comprometem com tudo ou quase tudo sem examinar nada, os essencialistas exploram e avaliam sistematicamente um grande conjunto de alternativas, antes de se comprometer com alguma delas. Como se concentram e vão com tudo em uma ideia ou atividade por vez, eles exploram deliberadamente mais possibilidades no começo para se assegurar de que escolherão a melhor depois. Quando aplicamos critérios mais exigentes, podemos aproveitar o sofisticado mecanismo de busca do cérebro. Se buscarmos apenas uma boa oportunidade, encontraremos centenas de itens para analisar. Mas é melhor fazer uma busca avançada com 3 perguntas. O que me inspira profundamente? Qual é o meu talento especial? E o que atende a uma necessidade importante do mundo? Naturalmente, não haverá tantos itens para examinar. Mas essa é a razão do exercício. Não procuramos uma infinidade de coisas boas para fazer. Queremos dar nosso nível máximo de contribuição, saber fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Os essencialistas passam o maior tempo possível explorando, escutando, debatendo, questionando e ponderando. Mas essa exploração não é um fim em si. Seu propósito é discernir as poucas coisas vitais das muitas triviais. Segundo passo: eliminar. Excluir as muitas coisas triviais. Muitos dizem sim porque estão ansiosos para agradar e contribuir.
Mas o segredo da contribuição máxima talvez seja dizer não. Como explicou Peter Drucker, as pessoas são competentes porque dizem não, porque dizem isso não é para mim. Eliminar o que não é essencial significa dizer não a alguém muitas vezes e também ir contra as expectativas sociais. Para fazer isso direito, é preciso coragem e delicadeza. Portanto, o essencialismo não exige apenas disciplina mental, mas a disciplina emocional necessária para não ceder à pressão social. Na respectiva seção do livro, abordaremos essa dinâmica difícil. Como é preciso perder para ganhar? Não podemos deixar de abrir mão de certas coisas. A verdadeira questão não é como fazer tudo, é quem escolherá o que faremos ou não. Lembre-se, quando abandonamos nosso direito de escolher, os outros escolhem por nós. Portanto, podemos escolher deliberadamente o que não fazer, ou deixar que nos levem para direções que não queremos seguir. Esta seção oferece um método para eliminar o trivial, e assim, nos dar o tempo necessário para obter o essencial. Só então poderemos construir uma plataforma para que a execução exija o mínimo esforço possível. Tema do terceiro passo. Terceiro passo: executar. Remover obstáculos para que a execução quase não exija esforço. Qualquer que seja a meta, terminar um projeto no trabalho, chegar à próxima etapa da carreira, ou planejar a festa de aniversário do marido ou da esposa, tendemos a pensar no processo de execução como algo difícil e cheio de atrito, algo que é preciso forçar para fazer acontecer. Mas a abordagem do essencialista é diferente. Em vez de forçar a execução, os essencialistas investem o tempo que pouparam para criar um sistema que remova obstáculos e torne a execução o mais fácil possível. Esses três elementos, explorar, eliminar e executar, não são fenômenos separados, mas um processo cíclico. E quando o aplicamos constantemente, vamos colhendo benefícios cada vez maiores. Uma ideia cuja hora chegou. Como diz a citação atribuída a Victor Hugo, dramaturgo e romancista francês, nada é mais poderoso do que uma ideia cuja hora chegou, pois a hora do princípio, menos, porém melhor, chegou. Tudo muda quando nos permitimos ser mais seletivos no que optamos por fazer. No mesmo instante, obtemos a chave que abre o próximo nível de conquistas na vida. Nós nos sentimos imensamente livres quando aprendemos que podemos eliminar o que não é essencial, que não somos mais controlados pelos interesses dos outros e que temos como escolher. Com esse poder invencível, conseguimos descobrir qual é nossa contribuição máxima, não só para nossa própria vida ou carreira, como para o mundo. O que aconteceria se as escolas eliminassem os deveres de casa comuns e os substituíssem por projetos importantes, que fizessem diferença na comunidade? E se todos os alunos tivessem tempo para pensar na contribuição máxima que poderiam dar ao próprio futuro, de modo que, quando terminassem o ensino médio, não estivessem apenas começando a corrida para lugar nenhum? E se as empresas eliminassem as reuniões inúteis e as substituíssem por uma oportunidade para as pessoas pensarem e trabalharem nos projetos mais importantes? E se os funcionários resistissem às séries de e-mails que só desperdiçam tempo, aos projetos sem relevância e às reuniões improdutivas para se concentrarem em oferecer seu nível máximo de contribuição às empresas e à própria carreira? E se a sociedade parasse de nos dizer para comprar mais e nos permitisse pensar e respirar mais? E se nos estimulasse a rejeitar o comportamento que nos impele a fazer o que detestamos, para comprar o que não precisamos, com dinheiro que não temos, a fim de impressionar pessoas de que não gostamos? E se deixássemos de exaltar tanto o valor de ter mais e de menosprezar o valor de ter menos? E se ninguém mais achasse que estar ocupado é ser importante? E se, em vez disso, comemorássemos o tempo que passamos escutando, refletindo, meditando e aproveitando a vida com as pessoas que mais importam para nós? E se o mundo inteiro trocasse a busca indisciplinada por mais pela busca disciplinada por menos, porém melhor? Imagino o dia em que todas as pessoas, crianças, estudantes, mães, pais, funcionários,
gerentes, executivos, líderes mundiais, terão aprendido a fazer um uso melhor da inteligência, do talento, da criatividade e da iniciativa para levar uma vida com mais significado. Elas terão a coragem de assumir a verdadeira vocação. Se é difícil conseguir a determinação necessária para seguir o caminho certo, vale a pena refletir sobre a brevidade da vida e o que queremos realizar no pouco tempo que nos resta. Como escreveu a poeta Mary Oliver, diga-me, o que planeja fazer com a sua vida única, fantástica e preciosa? Desafio o leitor a parar mais vezes para se fazer essa pergunta. Desafio o leitor, aqui e agora, a se comprometer a abrir espaço para desfrutar o essencial. Acha que se arrependerá por um segundo de uma decisão dessas? Acha provável que algum dia você acorde e diga: gostaria de ter sido menos fiel a mim mesmo e de ter feito todas as coisas não essenciais que os outros queriam que eu fizesse? Este livro não está propondo a volta a alguma época mais simples. Não fala em parar de usar e-mails, nem em se desligar da internet, nem de viver como um eremita. Isso seria andar para trás. Essencialismo trata de aplicar o princípio menos, porém melhor, ao modo como levamos a vida, agora e no futuro. Assim, desafio o leitor a ser mais sábio do que fui no dia em que minha filha nasceu. Tenho muita confiança no bem que virá de uma decisão dessas. Basta imaginar o que aconteceria ao mundo se todas as pessoas eliminassem uma atividade boa, mas banal, e a substituíssem por algo verdadeiramente essencial. Quando você estiver no fim da vida, talvez ainda se arrependa de algumas coisas, mas é improvável que buscar o caminho do essencialista seja uma delas. Se estiver disposto a se conhecer melhor e tomar agora a decisão de ser fiel aos seus maiores interesses, para não se arrepender mais tarde, então você está pronto para trilhar o caminho do essencialista. Essência. Qual é a lógica do essencialista? O essencialismo não é um modo de fazer mais uma coisa. É um modo diferente de fazer tudo. É uma maneira de pensar. Mas internalizar isso não é simples, porque determinadas ideias, e aqueles que pregam essas ideias, nos puxam constantemente para a lógica do não essencialismo. Esta parte do livro tem 3 capítulos. Cada um deles ataca uma falácia do não essencialismo e a substitui por uma verdade do essencialismo. Há 3 pressupostos profundamente entranhados que devemos vencer para viver como um essencialista. Tenho que fazer, é importantíssimo e consigo fazer os 2. Como as sereias mitológicas, esses pressupostos são tão perigosos quanto sedutores. Eles nos atraem e nos afogam na água rasa. Adotar o principal fundamento do essencialismo exige substituir esses falsos pressupostos por 3 premissas básicas. Escolho fazer, só poucas coisas realmente importam e posso fazer de tudo, mas não tudo. Essas verdades nos despertam da paralisia não essencial. Elas nos libertam para buscar o que realmente faz sentido e nos permitem viver no nível máximo de contribuição. Quando nos livramos dos contrassensos do não essencialismo e os substituímos pela lógica do essencialismo, fica natural e instintivo se tornar um essencialista. Capítulo 2. Escolher. O invencível poder da escolha. É a capacidade de escolher que nos torna humanos. Madeleine L'Engle. Fitei de olhos arregalados o pedaço de papel que tinha na mão. Eu estava no saguão de um prédio comercial. Anoitecia e as últimas pessoas que estavam indo embora. O pedaço de papel, coberto de palavras e setas rabiscadas, era o resultado de 20 minutos de um brainstorming sobre o que eu queria fazer com a minha vida naquele momento. Enquanto olhava o papel, fiquei muito espantado com o que não havia nele. A faculdade de Direito. Isso me chamou a atenção porque eu estava no meio do meu primeiro ano de Direito na Inglaterra. Eu me matriculara no curso por causa dos vários conselhos para manter aberto o leque de opções. Assim que terminasse, poderia advogar, escrever sobre direito, lecionar ou dar consultoria. O mundo estaria nas minhas mãos, ou pelo menos era esse o argumento.
Mas quase desde o primeiro momento em que comecei a estudar direito, em vez de escolher uma dessas metas, simplesmente tentei atingir todas elas. Estudava os livros jurídicos de dia e à noite lia os grandes pensadores da administração. Nos momentos de lazer, escrevia. Era a clássica estratégia em cima do muro. Eu procurava investir em tudo ao mesmo tempo. O resultado era que, embora não fracassasse completamente em nenhum dos objetivos, também não tinha sucesso total em nenhum. Logo, comecei a me perguntar o que havia de tão bom no tal leque de opções. No meio dessa crise existencial, um amigo dos Estados Unidos me ligou para me convidar para o casamento dele. Já tinha até comprado as passagens para mim. Então, muito grato, aceitei o convite e parti da Inglaterra para uma aventura inesperada. Enquanto estava nos Estados Unidos, aproveitei todas as oportunidades para conhecer professores, escritores e outros profissionais. Um desses encontros foi com o executivo de um grupo educacional sem fins lucrativos. Quando eu estava saindo do escritório, ele disse: "Caso decida ficar nos Estados Unidos, você poderia trabalhar conosco num comitê consultivo." Esse comentário casual me deixou encucado. Não foi com o convite em si, mas com o pressuposto de que eu tinha escolha. Caso decida ficar. Ele via aquilo como uma opção real e me fez pensar. Saí da sala dele e peguei o elevador para descer. No saguão, me sentei e tentei responder à pergunta. Se eu só pudesse fazer uma única coisa com a minha vida agora, o que seria? O resultado foi o pedaço de papel no qual Faculdade de Direito, como já disse, não estava escrito. Até aquele momento, eu sempre soubera logicamente que podia escolher não estudar direito, mas emocionalmente essa opção nunca existira. Foi quando percebi que, ao sacrificar o meu poder de escolha, eu fizera uma escolha, e das más. Ao me recusar a não cursar direito, eu escolhera cursá-lo, não porque quisesse estar lá de forma real e ativa, mas por omissão. Acho que foi aí que percebi pela primeira vez que, quando abdicamos da nossa capacidade de escolher, algo ou alguém toma a frente e escolhe por nós. Algumas semanas depois, larguei oficialmente a faculdade. Deixei a Inglaterra e me mudei para os Estados Unidos, para começar a tentar me tornar escritor e professor. Você está lendo isto agora por causa dessa escolha. Essa escolha específica teve um enorme impacto sobre a trajetória da minha vida, mas valorizo ainda mais o modo como mudou a minha opinião sobre as escolhas. Costumamos pensar que a escolha é uma coisa, mas na verdade é uma ação. Não se trata apenas de algo que possuímos, mas de algo que fazemos. Essa experiência me levou à compreensão libertadora de que, embora nem sempre tenhamos controle sobre as opções, sempre temos controle sobre qual delas escolhemos. Você já se sentiu empacado, estagnado, por acreditar que, na verdade, não tinha escolha? Já sofreu a tensão de ter ao mesmo tempo duas crenças contraditórias? Não posso fazer isso e tenho que fazer isso? Já cedeu pouco a pouco seu poder de escolha até se permitir andar às cegas num caminho determinado por outra pessoa? Se já passou por isso, você não está sozinho. O poder invencível de escolher ter escolha. Há muito tempo temos superestimado o aspecto externo das escolhas, as opções, e subestimado a capacidade interna de escolher, as ações. Isso vai além da semântica. Pense assim: podem nos tirar as opções, coisas, mas não a capacidade básica de escolher, livre-arbítrio. A capacidade de escolher não pode ser dada nem tirada, só pode ser esquecida. Como esquecemos a capacidade de escolher? Uma reflexão importante sobre como e por que esquecemos a capacidade de escolher foi levantada pela obra clássica de Martin Seligman e Stephen Meyer, que descobriram a chamada impotência aprendida, quando faziam experiências com cães da raça pastor alemão. Os dois psicólogos dividiram os cães em 3 grupos. Os do primeiro grupo foram presos em coleiras e receberam choques elétricos, mas podiam apertar uma alavanca para interromper os choques. Os do segundo grupo foram colocados numa coleira idêntica, com a mesma alavanca e o mesmo choque. Mas havia um problema. A
A alavanca não funcionava, e o cão ficava impotente para acabar com o choque elétrico. O terceiro grupo simplesmente ficou preso na coleira, mas não recebeu choques. Depois, cada cão foi colocado num grande cercado com uma divisória baixa no meio. Um lado do cercado dava choques, o outro não. Então, aconteceu algo interessante. Os cães, que na primeira parte da experiência conseguiram interromper os choques, ou não tinham levado choque nenhum, logo aprenderam a pular a divisória e ir para o lado sem choques. Mas o mesmo não aconteceu com os cães que ficaram desamparados na primeira parte da experiência. Esses não se adaptaram nem se ajustaram. Nada fizeram para evitar os choques. Isso porque não sabiam que havia uma opção que não fosse levar choques. Tinham aprendido a impotência. Há indícios de que os seres humanos aprendem essa impotência mais ou menos da mesma maneira. Um exemplo que tenho visto é a criança que logo cedo tem dificuldades em matemática. Ela tenta várias vezes, mas nunca melhora, e acaba desistindo. Acredita que nada que fizer irá adiantar. Observei a impotência aprendida em muitas empresas para que trabalhei. Quando acreditam que não adianta se esforçar no trabalho, as pessoas tendem a reagir de duas maneiras. Às vezes desistem e param de tentar, como uma criança com dificuldades em matemática. A outra reação é menos óbvia. Elas fazem o oposto. Ficam hiperativas. Aceitam todas as oportunidades apresentadas. Atiram-se a cada tarefa que surge. E atacam todos os desafios com entusiasmo, tentando dar conta de tudo. À primeira vista, esse comportamento não parece necessariamente impotência aprendida. Afinal de contas, o trabalho árduo não é uma prova de crença de alguém no próprio valor e na própria importância? Num exame mais atento, porém, vemos que essa compulsão por fazer mais é a cortina de fumaça. Essas pessoas não acreditam que tenham escolha no caso das oportunidades, das tarefas ou dos desafios a aceitar. Acreditam que têm que fazer tudo. Sou o primeiro a admitir que escolher é difícil. Por definição, para realizar uma escolha é preciso dizer não a alguma, ou a várias coisas, e isso parece acarretar uma perda. Fora do local de trabalho, isso talvez seja ainda mais difícil. A qualquer momento em que entramos numa loja, num restaurante ou em qualquer lugar que venda alguma coisa, tudo é projetado para dificultar o não. Quando ouvimos os argumentos dos políticos, o objetivo deles é tornar impensável para nós não votar neles. Quando a mãe ou a sogra telefona e pede um favor, pode ser dificílimo sentir que realmente temos opção. Se olharmos a vida cotidiana, com essas lentes não essencialistas, o fato de esquecermos nossa capacidade de escolher não surpreende nem um pouco. Mas a escolha está no próprio âmago do que significa ser um essencialista. Tornar-se essencialista exige a conscientização da capacidade de escolher. Precisamos reconhecê-la como um poder invencível dentro de nós, que existe separado e distinto de todas as outras coisas, pessoas ou forças. William James escreveu: "Meu primeiro ato de livre-arbítrio será acreditar no livre-arbítrio. É por isso que a primeira e mais fundamental habilidade que você aprenderá nesta jornada é a capacidade de escolher ter escolha, em todas as áreas da vida." Não essencialista. Tenho que fazer. Abre mão do direito de escolher. Essencialista. Escolho fazer. Exerce o poder de escolher. Quando esquecemos que temos livre-arbítrio, aprendemos a impotência. Pouco a pouco, permitimos que nosso poder nos seja tirado até nos tornarmos um elemento da escolha dos outros, ou até de nossas escolhas passadas. Em troca, cedemos o poder de escolher. Esse é o caminho do não essencialista. O essencialista, além de reconhecer, celebra o poder da escolha. Ele sabe que quando abrimos mão do nosso livre-arbítrio, damos aos outros não só o poder, como também a permissão explícita de escolher por nós. Capítulo 3. Discernir. A desimportância de quase tudo. A maior parte do que existe no universo, nossas ações e todos os outros recursos, forças e ideias, tem pouco valor e produz pouco resultado.
Por outro lado, algumas poucas coisas funcionam fantasticamente bem e têm um impacto imenso. Richard Koch. Em A Revolução dos Bichos, o clássico romance alegórico de George Orwell, somos apresentados ao cavalo Boxer. Ele é descrito como forte e confiável. Sua reação a cada revés e problema é: trabalharei mais. Ele vive fiel à sua filosofia, mesmo sob as piores circunstâncias, até que, exausto e alquebrado, é mandado para o matadouro. É um personagem trágico. Apesar das melhores intenções, na verdade seu esforço sempre crescente exacerba a desigualdade e os problemas da fazenda. Será que não somos um pouco como Boxer? Será que as dificuldades só fortalecem nossa decisão de trabalhar por mais tempo com mais intensidade? Será que reagimos a todo desafio com sim, posso fazer isso também? Afinal, aprendemos desde pequenos que o trabalho intenso é o segredo do bom resultado. E muitos já foram bem recompensados pela produtividade e por serem a pessoa com quem sempre se pode contar para resolver problemas. Mas, no caso de indivíduos capazes que já trabalham muito, haverá limites ao valor do trabalho árduo? Haverá um ponto em que fazer mais não signifique aumentar a produtividade? Haverá um ponto em que fazer menos, mas pensar mais, produza, na verdade, um resultado melhor? Lembro que, quando menino, eu quis ganhar uns trocados e sabia que um dos poucos empregos disponíveis para crianças de 12 anos na Inglaterra era entregar jornais. Pagava-se cerca de 1 libra por dia, e a carga horária era de 1 hora. Assim, por um tempo, todas as manhãs antes da escola, eu passava 1 hora arrastando de porta em porta uma bolsa que parecia mais pesada do que eu. Era um dinheiro suado, sem dúvida. O esforço considerável que eu precisava fazer só para ganhar aquela única libra por dia mudou para sempre meu modo de pensar sobre o custo das coisas que eu desejava. A partir de então, quando via algo que queria comprar, eu a convertia no número de dias em que teria que entregar jornais para obter o dinheiro. 1 libra de recompensa era igual a 1 hora de esforço. Percebi que naquele ritmo eu levaria um bom tempo para economizar e comprar os carrinhos que queria. Então, quando comecei a pensar em meios de acelerar o processo, tive a ideia de lavar o carro dos vizinhos nas manhãs de sábado, em vez de entregar jornais. Poderia cobrar 2 libras por carro e conseguiria lavar 3 carros por hora. De repente, a razão entre horas e libras passou de 1 para 1 para 1 para 6. Eu acabara de aprender uma lição importantíssima. Certos tipos de esforço geram recompensas maiores do que outros. Anos depois, na universidade, fui trabalhar numa empresa de treinamento profissional. Ganhava 9 dólares por hora no atendimento ao cliente. Seria fácil pensar no emprego em termos daquela razão entre tempo e recompensa. Mas eu sabia que o que realmente contava era a relação entre tempo e resultado. Então me perguntei qual seria o resultado mais valioso que poderia obter naquele emprego. E concluí que era reconquistar clientes que queriam cancelar o serviço. Logo, me dediquei a convencê-los a manter os contratos e, em pouco tempo, cheguei a uma taxa 0 de cancelamentos. Como eu era pago por cliente mantido, aprendi mais, ganhei mais e contribuí mais. Sem dúvida, o trabalho árduo é importante. Porém, mais esforço não gera necessariamente mais resultado. Menos, porém melhor, sim. Ferran Adria, considerado um dos melhores chefes do planeta, levou o restaurante El Bulli a se tornar mundialmente famoso. E exemplifica o princípio, menos, porém melhor, de pelo menos 2 maneiras. Em primeiro lugar, sua especialidade é reduzir os pratos tradicionais à sua essência absoluta, e depois recriá-los de um jeito surpreendente. Em segundo lugar, embora receba cerca de 2 milhões de pedidos de reserva por ano, o El Bulli atende a apenas 50 pessoas por noite e fecha durante 6 meses por ano. Na verdade, enquanto eu escrevia este livro, Ferran parou totalmente de servir comida e transformou seu restaurante num laboratório para continuar se dedicando em tempo integral apenas à essência de sua arte. Acostumar-se à ideia de menos, porém melhor, pode ser mais difícil do que parece, principalmente quando no passado fomos recompensados por fazer mais,
e mais e mais. No entanto, em determinado momento, mais esforço provoca uma estagnação em nosso progresso.